5 quilômetros da foz, a população não tem. O caro da água não é ter o rio, o caro da água é a distribuição. Ora, se a população do Rio São Francisco não é abastecida, como é que um canal muito menor vai resolver em si o problema? Então, daí porque a questão que se coloca é: será que só existe no chamado Nordeste Setentrional a questão de água, só existe para o povo tomar água o Rio São Francisco? Se assim fosse, nós que somos ribeirinhos, nós temos um padrão, nós nordestinos, todos temos um padrão, então, nós temos um padrão que não levamos água, é um código de honra, não negamos água nem ao inimigo. Então nós não negaríamos. O presidente do Comitê de Bacias já disse que pode tirar água para abastecer humano. Agora, abastecimento humano, mas não para fazer irrigação, não para abastecer grandes indústrias. Essa é que é o problema. Bom, a questão é: existe falta de água no Nordeste Setentrional? Não. Existe excesso de águas. Eu vou simplificar. A água que existe lá é suficiente não para abastecer os 4 estados, é suficiente para abastecer o Brasil. 2 aspectos básicos. Primeiro, nós temos a maior obra de engenharia humana feita de abastecimento humano, abastecimento de reserva de água do planeta, através de açudes. São 70 mil açudes, estão ociosos. Esses açudes, quem é que consome essa água dos açudes? A obra que nós gastamos bilhões de dólares. 70 mil açudes. Não são os seres humanos, não são os animais, é o sol. Porque fizemos esta obra fantástica, belíssima, mas não interligamos esta obra com a obra, esses açudes, com o que havia de mais fácil, que era adutoras, pequenas adutoras. Ora, ligando essas adutoras aos povoados, já estava atendido grande parte da população. E a outra é mais surpreendente. Há 10 anos atrás, e o governo guarda essa notícia, não divulga, é terrível. Foi localizado, nós fizemos um levantamento, nós temos um verdadeiro mar de água doce do subsolo. Para que vocês tenham uma ideia, não vou falar em volumes, porque eu confundiria e eu preciso acelerar, segundo aqui a eminente professora, com muita razão. Então, veja bem, se por acaso nós imaginássemos que pudéssemos acumular toda a água que o Rio São Francisco lança no mar, daria 100 bilhões de metros cúbicos por ano. Ouçam bem os senhores, debaixo do subsolo do Nordeste Setentrional tem acumulado, parado, 135 bilhões de metros cúbicos. Facílimo de ser aprovado. Quer dizer, 35% a mais do que toda a água enviada lá. Para que os senhores terem uma ideia, nós estamos brigando, se a transposição fosse feita, nós levaríamos 2 bilhões de metros cúbicos. Ora, 2 bilhões de metros cúbicos. Se nós temos lá 37 bilhões de metros cúbicos que não foi resolvido o problema, não são 2 bilhões que vão resolver, mas vai matar o rio. E mais, só a água que está no subsolo, 135 bilhões, daria para, por ano, nós retirarmos 27 bilhões de metros cúbicos, 14 vezes mais abaixo, a baixíssimo custo. Então, para encerrar, eu vou simplificar no seguinte: a água, quando existem outros projetos, eu vou pular e vou entrar nos detalhes da transposição rapidamente. Hoje, como está? Hoje nós estamos nessa luta, é uma luta de um verdadeiro exército desarmado, do qual faz parte também o eminente Eduardo Matos, que está aqui, é o maior especialista em recursos hídricos, em direito internacional, e estão sendo descumpridas todas as leis. É um rio nacional, como o eminente conferencista que falou aqui, sobre o caso da Espanha, é um rio nacional,
que cruza 5 estados, só poderia ser feito com a ordem do Congresso. O presidente Lula ignorou, ele não houve o Congresso. Esse projeto, para vocês terem uma ideia, todos que entendem de direito sabem, e de recursos hídricos, para se fazer um pequeno ancoradouro no rio, precisa de estudar os impactos ambientais. Esse projeto não tem um RIMA, um relatório de impacto do meio ambiente. Pois bem, é um verdadeiro desrespeito ao Congresso e uma agressão à Constituição. E não é verdade que vai se tirar uma cuia d'água, vai se tirar um verdadeiro rio de 20 metros de largura por 5 metros de calha, equivale à água do rio Tâmisa, Então, eu quando fui ministro do interior, há 20 anos atrás, quer dizer, um processo já velho, nós fizemos um projeto alternativo, vou citá-lo apenas em comparação com a solução. Eu vou pedir ao doutor Eduardo para botar no confronto, em vez da alternativa à transposição, eu vou mostrar os dois projetos, análise comparativa. Veja bem, os senhores, esse nosso projeto, dentre tantos outros que existem, eles classificam o seguinte, vejam bem, nós partimos do princípio de equacionamento hídrico local e não fazendo obras grandiosas. Então vamos comparar. De um lado ali os senhores têm um projeto da transposição, do outro o nosso projeto alternativo. Não estou dizendo que ele é exclusivo, vou citar o nosso, porque foi comparado, foi feito, contratado com empresas de alta competência na época. Pois bem, fizemos a atualização desse projeto. Como é que ele ficaria hoje? O projeto da transposição, de um lado, ele leva 127 metros cúbicos por segundo, significa que daria para 100 milhões de pessoas, quando a região toda tem 5 milhões. Então os senhores veem que não é para abastecimento humano. O nosso projeto levaria água para 9,5 milhões de pessoas, 100% da população. Ele só para 500 mil pessoas. Segundo, a obra de transposição é uma obra complexa, difícil, equivale em volume ao Canal do Panamá, que os americanos e os franceses, com todo o dinheiro do mundo, levaram 16 anos fazendo. A nossa seria uma obra simples, feita em 3 anos. Essa obra da transposição gera um claro conflito confederativo. Se cria hoje até uma posição de ódio. Irmãos que sempre se amaram porque viveram nas mesmas situações e enfrentam os mesmos problemas. Finalmente, encerrando, o nosso projeto custaria, o projeto da transposição, o governo disse que vai custar 6,5 bilhões. Não é. O Tribunal de Contas da União calcula em mais de 10 bilhões. E analistas independentes calculam em 16 bilhões de reais. O nosso custaria 3,5 bilhões. 3,5 bilhões. O dele atende 500 mil habitantes, o nosso atenderia 9,5 milhões de água dentro da casa. Dinheiro existe em abundância. 3,5 bilhões equivale a 10 dias dos juros da dívida interna brasileira, que é impagável, porque o Brasil paga os mais elevados juros do mundo. E mais, o projeto que foi contratado pelo INPE, o INPE é um instituto de alta credibilidade, foi contratado pelo meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente do atual governo. Ele conclui o seguinte, veja bem, um contrato feito pelo governo atual ao INPE, que é um instituto independente, de credibilidade internacional. O doutor Merengo, que foi o coordenador do estudo, disse simplesmente o seguinte, que o projeto, se for feito, com a mudança climática que vai haver, os canais secarão. Em síntese, o projeto da transposição é um projeto tecnicamente errado, socialmente injusto, ecologicamente criminoso e economicamente injustificável e politicamente desastroso, porque cria um clima de ódio de irmãos contra irmãos. Muito obrigado.